Olá, olá, meus queridos amigos. É com muito prazer que a gente anuncia mais um espaço no futebol pernambucano, o Planeta Bola PE, um ambiente para você discutir futebol, conversar com grandes craques e grandes personalidades do nosso futebol. Hoje, o nosso primeiro episódio do nosso podcast com grandes personalidades. Primeiro, deixa eu apresentar o nosso convidado especial, jornalista com vasta experiência no futebol pernambucano, passou por várias rádios, por vários prefixos. Anderson Gomes, muito prazer ter você conosco aqui, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Júnior? Prazer, um abraço para você, os outros convidados que você vai apresentar daqui a pouco. É uma honra estar participando desse primeiro programa e, com certeza, sinônimo de sucesso. Você, sempre que está nessas empreitadas aí, você tem conseguido os seus objetivos e é mais um espaço para a gente discutir futebol, até porque é o que a gente gosta de fazer, né? Então, vamos nessa, vamos debater o que aconteceu e o que pode acontecer de hoje em diante. E para a gente apimentar esse nosso primeiro programa, dois craques que arrebentaram dentro de campo. Primeiro, dispensa apresentações, o camisa 10 do esporte por muito tempo, do Botafogo, do Vitória da Bahia, um craque do futebol pernambucano. Chiquinho, um prazer tê-lo conosco nesse projeto, Chiquinho. Tudo bem? Fala, Júnior. O prazer é todo meu, né? Esse projeto que a gente espera que seja de uma continuidade de longo tempo, né? Feliz em estar com você, feliz em estar com o Anderson e com essa super bancada do Planeta Bola. E para a gente completar o nosso time, o Ricardo Rocha Filho, um representante da nova geração, né? Acho que o que tem menos de 35 anos aqui do grupo é o Ricardo Rocha Filho, que também foi jogador de futebol, jogou no Sport, jogou no Náutico, jogou no Juventude, jogou em times fora do país, jogou no Malta, né? E lá da Europa também. E é um grande nome para participar com a gente do programa aqui. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Júnior, primeiramente quero agradecer, né? Tudo bem, Júnior, Chiquinho, Anderson, é uma honra, né? Primeiramente, eu sou juvenil aqui, né? Ao lado de vocês, né? Tem que aprender bastante ainda. Primeiro, agradecer e estar ao lado de vocês, só feras, né? Ao meu lado. E a gente vai discutir sobre os nossos clubes e também pelo futebol brasileiro, tá? Hoje a gente vai começar pelo time do esporte. Esporte que encerrou um campeonato brasileiro da Série A agora e já estreou no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. O jogo com o Sampaio Corrêa acabou agora há pouco e o Sport conseguiu um empate, Anderson Gomes, 1-1 com o Sampaio Corrêa, sem 11 titulares ou 11 grandes jogadores. Foi um bom resultado, Anderson? Olha, se você considerar, Júnior, os problemas, o time titular do Sport já não é lá grande coisa. E você entrar em campo com o time todo reserva, aí você empatar esse jogo mesmo dentro de casa, porque o Sampaio veio com o time praticamente titular inteiro, né? Então, assim, você acaba conquistando um ponto, né? Mas, assim, obviamente que o Sport vai buscar um outro objetivo na competição, com outra formação. Mas aí teve, ou está tendo nesse ato aí, entre uma competição e outra, o time teve que descansar, os titulares. A boa notícia aí do Thiago renovou o contrato. Não sei se você sabe, mas o Júnior Tavares acaba de se despedir em rede social, está fora do clube, está indo embora, né? O Sport vai buscar. Na verdade é o seguinte, eu sempre digo que de uma temporada para outra não tem que manter um time por gratidão. O time escapou da Série B, escapou. O time fez um trabalho para livrar a Série B, fez. Agora, chega o momento de uma reformulação importante, tem que ser feita, né? Agradece, aquela história, agradece, se tiver que botar uma placa, põe uma placa, mas reformula, porque o Sport fez uma temporada muito ruim. O Sport disputou um quadrangular da morte no Campeonato Pernambucano, foi eliminado da Copa do Brasil daquela forma, da Copa do Nordeste, e o objetivo era o que na competição? Livrar rebaixamento? Isso é muito pouco para o tamanho do Sport. Chiquinho, Luan Poli, Adrielson, Maidana, Patrick, Thiago Neves, Marcão e Dalberto. Esses inicialmente não iriam participar do jogo de hoje. E acabou que o Raul Prata e o Betinho, além do Rafael Thierry, que alegou problemas particulares, também foram dispensados dessa partida de hoje. É um time reserva e muito pouco treinado. Empate com o Sampaio Corrêa não dá para ser tão desesperador assim, né? Não, Júnior. Eu acho que esse início do Sport, a gente tem aí 3 dias da permanência. Vale ressaltar que daqui a uma semana vai ter eleição no clube. O Sport precisa de um choque de gestão no seu elenco, né? Isso aí é notório. O Anderson foi muito feliz em falar sobre isso. Muitos jogadores não irão ficar,
E eu acho que precisa de contratar pontualmente nos 3 setores. Hoje o Sport entrou com um time alternativo, um jogo muito fraco tecnicamente. Consegui assistir ainda esse primeiro tempo desse jogo, mas é esperado. É o elenco que o Sport tem. Uma das maiores dificuldades que o treinador do Sport, o Jair, tinha era quando ele precisava do banco, né? Hoje em dia você pode fazer 5 substituições. Eu acho que faz uma diferença muito grande no futebol atual. Você hoje ter direito a substituir 5 jogadores, quase que metade do seu time. E o Sport tinha muita dificuldade quando precisava do seu banco, no caso, esses jogadores que jogaram hoje, né? Vai ter uma garotada que está surgindo, mas eu acredito que o Sport vai reformular, vai ter uma reformulação muito grande no seu elenco. Esse jogo de hoje, eu acho que pelas circunstâncias foi bom empate. Eu fico pensando, sabe, Chiquinho, eu acho que você e o Ricardo são 2 ex-jogadores, né, aqui da nossa bancada, que eu acho que podem me explicar, porque eu, particularmente... Eu joguei no Veracruz, viu? Em Vitória Santa Jogou no Veracruz, foi mal, Anderson, me perdoe. Boa, Anderson, boa. Fui zagueiro. Foi mal, Anderson. Pô, isso é bullying. Bom. Isso é bullying, viu, Anderson? Isso é bullying. Eu não vou contar a minha participação em 3 partidas com o Sport Boa Vista, lá de Santa Maria da Boa Vista, como jogador profissional. Me recuso a fazer isso. Mas, vê só, me diga uma coisa. Se os jogadores tiraram suas férias normais, regulares, por que tem que dar folga para os jogadores agora? Essa história de que estão desgastados, não sei. Ricardo, eu quero começar por você. Isso não é uma desculpa para poder dar uma dispensa para os jogadores? Fisicamente precisa parar nesse momento? Eu acho que é cultural do nosso futebol isso, não? Não, Júnior, isso é simples. É só você ver a quantidade de tempo que os jogadores ficaram parados, com a quantidade de jogos que tiveram, né? E a quantidade de tempo que jogaram. É muito pouco tempo, Júnior. Você pega um brasileiro, que normalmente são mais ou menos 9 meses um brasileiro dura. O brasileiro foi encurtado, Júnior, este ano. Então, eu acho que uma semana de folga foi bem prudente mesmo o Sport dar. Uma semana, acho que o jogador também não vai perder 70% da sua capacidade física, você perde ali 10%, você recupera muito mais rápido. Você vai ver que logo em seguida, esses jogadores que tiveram essa dispensa aí de uma semana, eu creio que no mais tardar, vai perder só mais um jogo do Campeonato Pernambucano. Eu acho que no próxima rodada do Campeonato da Copa do Nordeste, eles vão voltar sim, e o Sport já começa a ter esses jogadores já com força máxima para ser já titulares, João. Mas eu acho que é mais prudente, sim, esse descanso, porque o campeonato para o Sport, e do jeito que o Sport jogou, Júnior, o Sport só jogava se defendendo. Então, o desgaste é muito maior. Eu não sei, viu, Chiquinho? Eu tô para mim que foi por conta da festa de aniversário do Thiago Neves, nesse fim de semana. Não, eu concordo. Eu acho que é prudente, Júnior. Esse desgaste físico também é um desgaste psicológico. O Sport, nessas últimas rodadas, ele psicologicamente teve um desgaste muito grande. E tem um outro ponto também que eu acho que é uma parte estratégica do próprio treinador. Eu não sei se vocês concordam. Ele quer mostrar o elenco que ele tem. Ele quer dizer, gente, a gente vai precisar. O que eu tenho é esse elenco aqui. É uma forma dele botar esses jogadores que não vinham atuando diretamente para que possa fazer uma avaliação para o futuro do clube nessa temporada, entendeu? E esse descanso eu achei muito prudente. Foi muito desgastante essa reta final, né? Não só fisicamente, como o Ricardinho falou, o Sport jogava sempre com essa nova nomenclatura, de forma reativa, sempre, além desse desgaste, o desgaste psicológico também. Eu acho que é merecido uma semaninha, até para bater junto com essa condição das eleições do clube, né? Em mais uma semana, eu acho 10 dias, a gente vai ter uma nova era do Sport em relação a contratações. Tá, posso até concordar. Agora, por que só para os 8? Por que só os 8 cansaram, o resto do time não cansou? Ninguém me tira da cabeça. Mas foram os 8 mas esses 8 de maior desgaste. Mas esses 8 é os que vão ficar. Entendeu? Aí eu tô contigo, Chiquinho. Eu tô por aí. Agora, eu tô entendendo assim. Me diz uma coisa, Anderson. Por que esses 8 estão lá, né? Então são, entre aspas, privilegiados, vão tirar sua folga e tal. Aí o Rafael Thierry olha assim e fala, peraí, pô. Esses 8 vão tirar e eu vou jogar com o Sampaio Corrêa? Vou não. Quero não, quero uma folgazinha também.
Não tem isso no grupo, não, Anderson? Mas se ele pensou assim, ele pensou de forma equivocada, porque a avaliação que foi feita foi a seguinte, Júnior, foi pensado junto com a comissão técnica e com a parte física quem jogou mais, quem atuou mais. Então, o desgaste é bem maior para um Thiago, para um Patrick, por exemplo, que é o cara que praticamente jogou todos os jogos. Então, isso tem que ser considerado. Agora, aquele que não atuou, é o momento de mostrar alguma coisa aí. Ó. Tem a chance aí para você jogar. Por que você vai pedir para ficar fora se você não jogou tanto? Então, eu acho um equívoco. Descanso necessário, um descanso de recuperação. Eu não vejo nada demais, até porque vai coincidir também nessa pequena ou até média reformulação que obrigatoriamente esse elenco vai ter que passar. E aí tem 2 detalhes, né? O primeiro é, você deu uma informação bem precisa aí do Júnior Tavares, que se despediu nas redes sociais, e aí me explica 2 coisas. Primeiro, por que ele está nesse jogo, porque eu achei que o desgaste para ele também foi muito grande. Mas e segundo, por que ele não foi capitão, né? Ele queria se despedir. Mais simples, Júnior. Eu vou te falar por quê. Porque o Ronaldo é o último jogo também dele. O contrato dele se encerra amanhã. E o Sport só tem até amanhã para renovar. O Sport não pode mais contratar ninguém. Pode até contratar. O Sport não pode inscrever nenhum jogador se não resolver a pendência com o Sport de Lisboa. Olha então, o prejuízo que o Sport tem. Então, por isso, né? Eu vi esse jogo de hoje com muita preocupação e estou com o Chiquinho quando ele diz que o Jair Ventura passa um recado para a diretoria de que o grupo que ele tem não é um grupo forte. O Jair Ventura permanecendo, Chiquinho, é uma boa opção para o esporte, porque ele trabalhou no ruim muito bem. Será que ele vai conseguir trabalhar no mais ou menos ou no bom? Eu acho que sim, né? Eu acho que você tem que valorizar o trabalho do Jair, né? Que foi um trabalho de permanência incrível, né? Ele chegou ao esporte com um elenco muito abaixo, totalmente desgastado, e ele conseguiu construir um time competitivo nessa reta final, né? Se manteve, mesmo com toda a dificuldade que a gente vinha, ele foi muito criticado. Eu vim acompanhando alguns noticiários e percebi ele sendo muito criticado, mas eu acho que ele fez um trabalho de permanência incrível, né? Eu acho que a continuidade no trabalho ela é necessária, é um cara que já conhece o clube, ele está bem adaptado, né? Não só à cidade, mas também ao clube. E eu queria dar esse tempo a ele, para ele poder armar a equipe com as suas peças, com o seu pensamento e com sua filosofia. Eu acho muito pertinente essa permanência do Jair. Para mim, viu, Anderson, o grande mérito do Jair esse ano foi manter o grupo motivado, o grupo entendendo suas limitações e que poderia escapar do rebaixamento mesmo sendo limitado. Isso foi um cenário que a gente viu em 2020, né, no Campeonato Brasileiro de 2020, que não necessariamente pode ser para 2021. Será que o Jair Ventura vai ter força para brigar com a diretoria do esporte, seja a atual ou seja a que vai entrar no esporte, para que o esporte possa contratar realmente e trabalhar com um grupo melhor, Anderson? Eu tenho a impressão que sim, Júnior, porque se ele mostrou o trabalho da forma que ele mostrou, com um grupo reduzido e com um detalhe também que é necessário considerar. Ele acabou perdendo peças aí durante essa competição que acabou prejudicando mais ainda o trabalho dele, né? Você já tem um elenco reduzido, aí você perde Mugni, perde Bárcia, perde Jonathan Gomes, aí vai por aí. Então, o William Farias. Exatamente, o William Farias, da qualidade de jogador como o William Farias. Então, isso aí acabou atrapalhando. Quando o Jair foi contratado, eu até corri o risco de afirmar o seguinte: o Sport livrou o rebaixamento. Porque esse elenco aí caberia muito, era muito a cara do Jair. Um técnico que gosta de jogar de forma reativa, acho até que ele exagerou em alguns jogos, saiu da forma reativa para entrar numa retranca tradicional, que dava um ataque, não ia uma vez no ataque, dava para jogar um pouco mais, e ele não fez dessa forma, mas ele com o novo grupo, um grupo que ele vai formar, escolhendo os jogadores e com o apoio de diretoria, ele pode mostrar um trabalho melhor que não apenas para livrar rebaixamento, porque ele já fez trabalhos bons. Então, é esperar que ele possa, com a qualidade agora melhor, fazer um trabalho também melhor. O que é que o esporte briga, Anderson, para essa temporada que se inicia? Pernambucano, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o que é que você vislumbra do esporte? Porque a temporada 2020 foi terrível para o esporte. Né? 2021 pode ser melhor? Tem que ser, Júnior, tem que ser melhor, porque o esporte fez uma temporada abaixo da crítica, né? Porque, olha, eu digo sempre que o esporte ficou marcado no ano da pandemia, o esporte quase vai à Série B do Pernambucano. O torcedor não vai esquecer mais isso. Até porque vai dar para ligar uma coisa
com a outra. Na pandemia, o Sport disputou o quadrangular da morte no Pernambucano. Por aí você tira o tamanho do que foi essa campanha. E dá não. O Sport tem a obrigação de fazer o Pernambucano melhor. O time do Sport não é para disputar, com todo respeito às outras equipes, mas disputar o torneio de rebaixamento do Campeonato Pernambucano é o fim da picada. Né? Então o Sport tem que fazer melhor o Campeonato Pernambucano. Copa do Nordeste é uma competição muito boa, o Sport tem tradição nela e tem que fazer uma campanha melhor. E Copa do Brasil, o Sport já foi campeão dela. Então o Sport não pode ser eliminado na primeira fase na Copa do Brasil. Não pode, até porque o adversário é sempre fraco. O Sport não pode perder como o Sport perdeu para time aí do interior de Minas, com todo o respeito que se tenha. Brusque, Sport... Ferroviário. Exatamente. Tombense. Tombense, é isso aí, Tombense. Então, assim, o que se espera é que possa fazer uma campanha melhor. Vai depender da diretoria que vai entrar e da estrutura necessária para o Jair formar um time melhor, um time que ele possa apresentar também um trabalho melhor, uma filosofia melhor também, né? Porque só retranca, só jogo reativo, torcedor do Sport não se acostuma com isso, não, viu? Ver o Sport o tempo todo jogar só para se defender, esqueça isso. E o torcedor do Sport sofreu muito, né, Chiquinho, nessa temporada 2020. Não foi só. Eu acho que foi um teste pré-cardíaco que aconteceu nessa temporada 2020. 2021 não tem mais esperançoso, Chiquinho? Que o Sport possa ter mais sucesso nas competições que vai disputar? Eu estou, porque o ano, como o Anderson falou, o ano de 2020 ele é muito recente e está no retrovisor, né? Os erros que foram cometidos nesse ano passado não podem ser cometidos nesse novo ano, né? Você tem que reformular esse elenco. Eu sou muito favorável, eu acho que essa média de 8 jogadores aí, de 8 a 10, mais a garotada da base, e contratar jogadores com potencial de crescimento, né? Você já tem jogadores aí de um certo renome, você tem o Thiago, o próprio Patrick, mas eu acho que o Sport tem que mudar um pouco a sua filosofia, contratar jogador com fome, né? Como a gente falava, né? Norte, Nordeste, interior de São Paulo, para que possa conseguir fazer um time de acordo com a filosofia do seu treinador. Como o Anderson falou, a forma de trabalho, a filosofia de trabalho e plataforma de jogo do treinador, ela é muito desse time, mais reativo, jogando mais em velocidade. Eu acho que tem que contratar mais ou menos pontualmente esses jogadores, né? Como o Ricardinho falou, e o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome dele, o cara de São Paulo, Tavares, né? Júnior Tavares. Tá indo embora. Eu acho que precisa reforçar melhor as suas laterais. É uma dificuldade que o Sport teve, né? Eu acho que nos 3 setores necessita de contratações. Eu acho que os 2 centroavantes eu acho que não conseguiram no ano passado uma condição de esperança e confiança para o torcedor. Eu contrataria um jogador de um nível assim um pouco maior nessa posição, né? Se você procurar direitinho, você pode achar. Mas, no mais, eu acho que não vai ser igual ao ano passado, não. Eu acho que o Jair ele tem uma metodologia, filosofia de trabalho que me agrada um pouco e eu acho que ele vai ser muito feliz nas contratações. Espero que assim seja. Você está assistindo o nosso Planeta Bola PE na sua plataforma preferida, mas você pode nos seguir nas outras plataformas. A gente está no YouTube, você se inscreve lá no nosso canal Planeta Bola PE, você nos segue também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você encontra todas as nossas informações desse projeto novo que está surgindo aí no futebol pernambucano. E você pode também acessar o nosso site, www.planetabolape.com.br. Lá vão estar todos os programas que você perdeu para você assistir novamente. Agora a gente fala do Santa Cruz. Santa Cruz que estreou na Copa do Nordeste no último fim de semana, né, no último sábado, contra o Vitória da Bahia. Rapaz, que primeiro tempo terrível do Santa Cruz. Por que o Santa jogou tão mal assim, Ricardo Rocha Filho? Não foi só o primeiro tempo, não, tá, Júnior Medrado? Foi o primeiro e o segundo tempo também. Santa Cruz não jogou porque bem. Porque no primeiro o Vitória foi ruim com o Santa. O primeiro Vitória foi ruim com o Santa. O segundo só o Santa foi ruim, entendeu? Exato, mas assim, o Santa Cruz não jogou bem a partida inteira, né? O Santa Cruz, a metodologia de trabalho do seu treinador ainda está sendo implementada, né, ao decorrer do trabalho. Lembrando que o Santa Cruz vem, né, de uma mudança de gestão, veio o treinador junto, né, o Brigatti, ele vem implementando a formação 3-5-2, né? Mas isso aí leva tempo, Júnior. Isso aí não é de um dia para o outro. Né? À toa que o treinador, o Brigatti, foi questionado.
o porquê dele não mudar. Ele falou, não, eu não vou mudar porque eu sigo uma filosofia de trabalho e eu vou seguir com ela até eu achar prudente em mudar. Então, eu vou manter o meu sistema 3-5-2. Mas o Santa Cruz não jogou bem, na verdade, né? Vários jogadores muito abaixo mesmo, do que pode render, sim, e do que já demonstrou que poderia render, né? Nesse jogo, mas, enfim, Santa Cruz não jogou bem e Santa Cruz já tem que mudar a chave, porque o Campeonato Pernambucano já vem agora logo em seguida, depois já vem jogo de Copa do Nordeste. Santa Cruz não tem que chorar mais, não tem que se lamentando, na verdade, né, Júnior? E sim, já mudar a chave, porque já tem jogo em cima de jogo e tem que lembrar mais uma coisa, né? Santa Cruz precisa contratar, Júnior, porque só com garotada também, a gente fala muito que o Santa Cruz precisa também trabalhar a garotada, concordo, tem que existir a garotada, mas também tem que ter o seu tempo, não é jogar a garotada do jeito que está jogando. Acho que tem que existir o seu tempo, passo a passo. Você vê o próprio Léo Gaúcho, um garoto da base, que vem entrando ao decorrer dos jogos e vem entrando bem, né? Então eu vejo que o Santa Cruz tem alguns garotos bons, mas não do jeito que eles estão sendo expostos, né? Então o Santa Cruz tem que fazer as devidas contratações, como o próprio Chiquinho falou do time do esporte. Tem que ser as contratações nos 3 setores, não somente no ataque ou no meio, são nos 3 setores que o Santa Cruz precisa contratar. E me lembrou, viu, Anderson, apesar de ter trocado o treinador, me lembrou muito o Marcelo Martelotti, porque o Santa da Série C era um time que fora de casa não conseguia propor o jogo, era um time que só fazia se defender e que era um time até certo ponto medroso. E esse time que eu vi contra o Vitória me preocupou, porque foi o mesmo Santa que eu vi na Série C, Anderson. Foi, muito parecido. Inclusive com essa filosofia de trabalhar com 3 zagueiros, para jogar dessa forma, você tem que ter 2 alas com uma qualidade técnica muito boa, que possa se apresentar, que possa ir ao ataque, né? Porque vai ter, obviamente, aquela cobertura dos 3 zagueiros. Agora, não adianta você estabelecer uma forma de jogar porque você acha que é a melhor. Não, a melhor é a que se encaixa melhor com o grupo que você tem. Então você tem que respeitar as características do grupo que você tem. E ele não pode demorar a fazer essa avaliação, porque o tempo passa, é uma competição em cima da outra. O Ricardo falou aí, é verdade, precisa reforçar, precisa qualificar esse grupo, mas ele de cara já estabeleceu o sistema 3-5-2, está agarrado a ele. Agora a gente tem que esperar para saber se vai acontecer o encaixe. Será que o Santa tem um grupo realmente para jogar dessa forma? Né? Eu não consigo entender, Chiquinho, essa história dele chegar já definido. Não, vou botar 3-5-2 sem olhar para os zagueiros que tem. Até porque os 3 zagueiros que ele tem são zagueiros lentos. E ele está trabalhando com 3 zagueiros lentos no 3-5-2. Os alas não são, né, praticamente não são alas, praticamente são laterais. Os 3 não, né? O Célio é um zagueiro rápido. O problema do Santa Cruz está no Dani junto com o William. São características iguais, né, Chico? Boa, perfeito, Ricardinho, perfeito. Agora, eu, ao contrário de vocês, eu sou favorável a esse tipo de sistema, porque ele sai do óbvio, né? Eu acho que os treinadores hoje só usam o mesmo sistema, é o 4-1-4-1, 2 jogadores abertos. Eu, particularmente, quando o cara chega com mesmo muito cedo, é muito cedo para a gente fazer essa avaliação, mas eu acho que ele está usando esse sistema, né, de acordo com o que ele está pensando no futuro. Né? Ele percebeu o elenco que ele tem. Ele tem uma base que eu acho que é boa. Você tem aí Paulinho, você tem Chiquinho, você ficou com Pipico, Didira, jogadores experientes, né? O Didira, o William Alves e o Dani, como bem Ricardinho falou, e ele é especialista nessa posição, não dá para jogar o William e Dani. Ou joga um ou joga outro, né? Nessa plataforma de jogo. Mas o que me agradou do que eu vi é ele tentar mudar o que todo mundo está fazendo, porque os treinadores hoje estão com essa filosofia, né? Você chega no clube e faz o que todo mundo está fazendo. Ele já chegou tentando mudar um pouquinho isso. É cedo para a gente fazer uma avaliação mais profunda, né? E o elenco que ele tem é muito diminuto para que ele possa fazer uma coisa totalmente diferente. Precisa de contratações, mas repito, o Santa, hoje, é um clube que na última década ele se reinventou. Com pouco recurso, né? Vindo, agora, como o Ricardinho falou, de uma eleição, né? Com toda essa mudança de gestão, depois de 10 anos, é que muda a filosofia de gestão do clube. Eu acho que precisa de um tempo. O Brigatti é um novo treinador um treinador dessa nova geração, que fez bons trabalhos. Eu acho que a gente vai precisar de um tempo para que a gente possa avaliar melhor. Mas, de início,
em relação a essa condição de plataforma de jogo, ele já me agradou. Porque ele saiu um pouco do óbvio, né? Saiu um pouco dessa condição. Agora, veja, eu discordo do Chiquinho exatamente no que o próprio Chiquinho falou. Como é que você vai estabelecer Você vai estabelecer um sistema 3-5-2 se tem dois zagueiros que são lentos e que não encaixa, não dá esse encaixe. Até porque a gente já conhece do ano passado. Eu não sou contra um sistema 3-5-2. Agora, para que ele seja utilizado, é importante que as peças estejam prontas. Você contratar. Exatamente. Você contratar. Porque com o que tem aí vai ser difícil o sistema funcionar. É cedo, mas vai ser difícil. O Santa Cruz tem... O Santa Cruz tem um zagueiro na base que eu gosto bastante. Pouca gente olha a base como eu olho, né? Eu gosto de assistir base demais. Júlio mesmo sabe, né? É um garoto chamado Júnior Sergipano. Infelizmente é um zagueiro canhoto, né? Então é o lado esquerdo onde que o Célio joga, né? Mas Chiquinho falando do 3-5-2, se vocês repararem, como foi que o São Paulo ganhou do Flamengo neste último jogo de quinta-feira, no sistema 3-5-2? Por quê? Ele ganhou o meio de campo. Mas o São Paulo tem 3 zagueiros muito rápidos dos lados, né? Então, isso aí você já ganha demais. O problema de Santa Cruz é justamente esses 2 zagueiros que não são rápidos, né? Então, Santa Cruz, como você mesmo falou, esses zagueiros de lado tem que ter esse vai e volta muito rápido, porque os alas vão bater lá em cima. Então, tem que ter essa cobertura. E até, Ricardo, Anderson, eu concordo com o Anderson, o pensamento é mais esse, mas assim, o que eu tô vendo dele nessa nova filosofia, dele chegar e querer implementar esse tipo de sistema, é pelo elenco que ele tem, é pelas peças que ficaram mesmo. Você vai pegar aí, você vai pegar Didira. Didira joga de atacante, mas ele não é atacante, né? Você tem aí o Paulinho, o Chiquinho, não são, o próprio Pipico, não são jogadores de velocidade, são jogadores experientes, né? Com uma certa rodagem. Ele precisa ter a bola, ter posse de bola e velocidade dos lados, com seus alas e seus atacantes. Dependendo das peças que eles contratarem, né, eu acho que ele já está pensando lá na frente. Ele chegou para a diretoria e disse, gente, eu quero fulano, ciclano, me dá 15 dias aí que eu vou te dar essas peças. Aí eu acho que, pela mentalidade do treinador, ele está pensando daqui para frente com as peças que vão chegar, porque eu tenho certeza que ele deve ter pedido. Eu só não entendi até agora, Júnior, na verdade, o porquê do Chiquinho, né? Chiquinho que tá jogando, viu? Não o Chiquinho nosso. o fake, não o original que não. Exato. O porquê do Chiquinho não tá fazendo a ala esquerda? Para ajudar também, porque o Santa Cruz está... Precisava. O que tá acontecendo? É uma necessidade hoje, né? Hoje é necessidade, Chiquinho, exatamente. Mas o que está acontecendo? Ele está improvisando um atacante, um lateral direito, numa ponta esquerda, numa ala esquerda. Por que o Chiquinho não faz ali? Tu tá entendendo esses 2, 3 jogos? Ô, Ricardo, eu fico muito feliz, Ricardo, do Chiquinho ter comentado essa história do João Brigatti, que queria um pouco diferente, porque eu estava muito preocupado do Martelotti permanecer à frente do comando do Tricolor. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não, porque o Martelotti tem a sua forma de pensar e ele não muda. Ele é teimoso. Ele pensa daquele jeito e, na minha visão, ele ia cometer os mesmos erros. A gente ia ver um Santa com um time organizado, como foi no ano passado, mas um Santa sem ser impetuoso, que foi o que, por coincidência, o João Brigatti falou em suas primeiras declarações. Ele disse que o Santa tem que ganhar aqui e fora de casa. Estou com o Chiquinho. Pode ser que ele não tenha conseguido fazer isso ainda. Não está com 3-5-2 com as peças que deveriam, porque não foram contratadas. Mas não tem um time forte ainda, mas pelo menos a ideia dele é uma ideia diferente do que o Martelotti vinha oferecendo. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Esperamos que ele possa fazer um trabalho aí, porque não é fácil você trabalhar no Santa Cruz hoje sem, mais uma vez na Série C, carregando esse fardo e principalmente sem recurso, né? As contratações vão ser muito pontuais, né? Não pode errar. O recurso do Santa E essa Cruz, folga, viu, Ricardo? Essa folga que a diretoria do Santa resolveu dar para o Pipico, vocês concordaram ou não? Porque ele não está jogando faz tempo. Não, Júnior. O jogador vive de momento, Júnior, na verdade. O jogador vive de momento. Que momento, hein? Não, isso que eu ia falar. O momento longo. O momento do Pipico já não vem, já tem desde da reta final da Série C, né, Júnior? Ele não vem em um momento bom, não é à toa que ele até discutiu com o Brigatti. O futebol dele parou na pandemia, junto com a pandemia. Pode ser. Pode ser também. Pode ver que ele, se você prestar atenção, ele discute com o Brigatti na saída do jogo contra o Vitória. Né? Eu vi. Você viu, né? Que ele dá uma discutida ali com o Brigatti e depois o Brigatti discute com ele no banco de reservas. Então, você vê que o Brigatti também está de olho nele.
É. Mas eu já penso também diferente. Eu acho que o Pipico ele precisa de um pouco mais de carinho e confiança, né? Eu acho que eu comentei até com o Ricardinho sobre isso. Centroavante, se você tira é porque você não tem confiança. E isso passa para o jogador, entendeu? O Pipico, nesse momento, nessa mudada de competições, mudada de ano, né? Mudada de chave, ele é o jogador que é a referência, né? Ele tá assim, ele sabe que ele tá mal, né? Ele sabe que ele precisa melhorar. Eu acho que nesse momento o treinador precisa pegar ele, velho, tu vai ser meu centroavante. Ele precisa de confiança. Eu vejo mais ou menos nessa condição, porque eu percebo que ele tá um pouco sem confiança, cara. Ele Foi o que o precisa Hélio dos dessa Anjos fez com o confiança. Chiesa. Isso aí, cara. Mas você fazendo isso, você não tira um pouquinho da chance do Léo Gaúcho jogar, não, Anderson? Porque no jogo passado, ele entrou, no jogo da quarta-feira pelo estadual, o Léo Gaúcho entrou no lugar do Pipica e fez o gol, fez o segundo gol. Já nesse jogo, não. O João Brigatti, talvez por isso que o Chiquinho falou, não, vou dar um pouco mais de carinho, ter um pouco mais de cuidado com o Pipico, por alguma conversa que ele tenha tido com o jogador, ele preferiu botar o Léo Gaúcho numa outra posição, né? Não colocou no lugar do Pipico. Será que você não perde um pouco do grupo se você não tirar o Pipico, mesmo ele jogando ruim, você mantendo ele em campo? E é uma coisa que se reclama, não é de hoje, não. Desde o ano passado que o Marcelo Martelotti insistiu o tempo todo com o Pipico, ele mal, não fazendo O Angel vinha melhor do que ele, né? Exatamente. Veio barrado no último jogo. Foi só no último jogo que ele foi barrado e não vinha fazendo a temporada. Pelo contrário, a temporada dele foi ruim. Ele começou até bem antes da pandemia, por isso que eu falo que o Pipico entrou em crise junto com o vírus. Entrou junto com a pandemia, né? Porque aí acabou. Pipica acabou, completamente apagou, e até agora ele não voltou mais. Eu tenho a impressão que depois que ele tomar a vacina, a coisa melhora. Na verdade, ele fez o gol. Ele fez o gol na volta contra o Sport na Ilha do Retiro, que eliminou o Sport do hexagonal final. Ou do, foi 2 gols, das né? quartas finais. Depois ele foi mais 1 ou 2 gols e aí ele parou. E realmente, mas aquele até eu faria, não fez bem para o Pipico, não. Eu não vou nem colocar Chiquinho. Sei não. Eu não. Ele tá sentindo falta do torcedor, né? O Pipico tinha aquela referência do torcedor. Acho que a ausência do torcedor fez falta para ele. O que é que o Santa quer nessa temporada, Ricardo Rocha Filho? O Santa quer um campeonato estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, dá para o Santa ir longe? Como é que você vê o Santa nessa temporada? Santa Cruz, ele quer subir para a Série C. O torcedor não aguenta mais, Júnior. O torcedor, ele não aguenta mais. Para B, né? Exato. B, sair da C. Ele tem que sair da C urgentemente. O Santa Cruz, a gente conversa bastante, né, Júnior? Na verdade, o Chiquinho também. Eu acho que Pernambuco também não merece. Eu vejo que o Pernambuco, pelo menos, um time na A e 2 na B. Então, eu vejo que o Santa Cruz tem que subir urgentemente. Pode ir também um pouquinho mais longe na Copa do Nordeste, onde você vai disputar com Bahia, disputa com Sport, Ceará, Fortaleza, times que têm muito mais dinheiro, mas Santa Cruz também tem um peso da camisa, né? E Campeonato Pernambucano aí vai disputar entre os 3, né? Santa Cruz, Sport e Náutico. O que é que tem que fazer, Anderson, para o Santa subir esse ano? Olha, tem que sair da Série C. Não dá para permanecer mais numa série como essa. Você esteve muito próximo agora, né? Por pouco o Santa não deixou a Série C, mas eu acho que o trabalho principal do Santa é exatamente sair dessa Série C. Porque se ele vai para B, melhora a situação financeira, até para o jogador ser contratado. Quando ele diz assim, olha, eu vou para que série? Eu vou para B, não vai para C. Para C é o fundo do poço, eu vou ficar por aqui mesmo. Entendeu? Então, isso atrapalha em todos os sentidos, na parte financeira e na formação de grupo. Então, o objetivo principal na temporada, para mim, é preparar o time para sair dessa Série C. O Campeonato Pernambucano é muito igual, a gente vê mesmo que acaba disputando pau a pau aí com todo mundo. E a Copa do Brasil, o que puder avançar nela é importante pela capitalização, porque é uma competição que traz dinheiro. E se o Santa puder avançar 2, 3 etapas, é uma forma de se capitalizar para fortalecer o grupo para sair dessa Série C. Está muito longe, Chiquinho, esse grupo do Santa Cruz para lutar por um acesso para a Série B? Muito longe, Júnior. Eu acho que eu tô com os meninos, a prioridade nesse ano é o Santa subir para a Série B, né? Como eu torci o ano passado para que o Santa estivesse na Série B esse ano, acho que, como o Ricardo falou, o futebol pernambucano merece esse sofrimento e até essa... A gente perdeu aquela referência que a gente tinha de futebol vistoso no Nordeste. Hoje acho que a gente está a terceira força aí, olhe lá.
E isso leva muito em consideração esse descenso do Santa, essa dificuldade de voltar para uma Série B, né? Eu acho que é importante para o futebol pernambucano do Santa na Série B, né? E ele vai estar disputando de igual para igual uma condição de poder voltar para uma Série A, assim como o Náutico está fazendo e onde o Sport está. Em relação a esse primeiro semestre, eu acho que tem que ser estratégico. O Anderson foi muito feliz quando ele falou ali em relação a uma condição. A prioridade para mim no Santa esse ano é Copa do Brasil. Não é ser campeão, é passar de fase. O quanto ele puder arrecadar para que ele possa se estruturar financeiramente para fazer um time competitivo a partir da Série C. Eu acho que a estratégia não é Pernambucano, não é Copa do Nordeste, é a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil te dá uma condição que ele não tem hoje, que é financeira. Quanto mais ele puder passar, mais ele vai ter uma condição financeira para que ele possa construir um time mais competitivo. Você está escutando, assistindo o Planeta Bola PE na sua plataforma preferida. Você pode nos escutar e nos assistir em outras plataformas. No Facebook, Planeta Bola PE. No Instagram, @Planeta Bola PE. No Twitter, @Planeta Bola PE. Também no site www.planetabolape.com.br. E lá no YouTube, você entra no YouTube, no nosso canal Planeta Bola PE, se inscreve, ativa o sininho lá, vai ficar recebendo as notificações quando a gente publicar vídeos novos. Comenta com seus amigos, é um espaço novo aí do futebol pernambucano para a gente discutir, levar até você muita informação e opinião. Falando do Náutico, o Náutico estreou no Campeonato Pernambucano no último sábado e acabou vencendo o Central por 5-0. O Náutico foi um grande time, Anderson, ou o Central que foi terrível? Olha, o Central, falar do Central não é fácil. O Central foi terrível, viu? Pelo amor de Deus. Que veneno. Que coisa. Eu trabalhei no jogo retrô. Momento bom humor do programa. Exatamente. Eu trabalhei no jogo hoje. Eu trabalhei no jogo para a Rádio Caruaru, aliás, para o Macujo, que é a televisão da Federação. Eu fiz 7 de setembro e retrô. Eu vou te falar, o 7 de setembro não é lá grande coisa, não. Mas o Central é abaixo da crítica. Não serve como parâmetro. Não tem como a gente avaliar o Náutico. Eita onda, não. Deixa eu dar uma novidade para vocês. O Central ainda dispensou 7 jogadores no dia de hoje, para ficar melhor. Brincadeira. E a comissão técnica quase que inteira. É, verdade. Caramba. O Central teve um momento muito difícil, né? O Central esse ano, né, por conta de toda a reformulação, que foi feita em cima da hora e viram que o time está ruim e ainda estão mexendo de novo. E o Central tem um calendário terrível esse ano, Chiquinho. O Central só joga o Campeonato Pernambucano. Está contratando o Pedro Manta, viu, Chiquinho? Grande Manta, né? Que faz grandes trabalhos, mas ele vai ter muito trabalho para conseguir construir um time competitivo. O que a gente viu ontem foi futebol de várzea, né? Foi impressionante. Com todo respeito à várzea. Não, sério, a falta de condição, né? Início de competição, o Central vinha aí parado, se preparando. Para mim foi uma surpresa muito negativa, né? Não dá nem para você ter um parâmetro de disputa com o Náutico. O Náutico manteve a base, com 15, 20 minutos tinha matado o jogo, né? Os jogadores totalmente, tecnicamente muito abaixo e fisicamente pior ainda, né? Sem nenhum nível de competitividade. Não tinha nível de competitividade para disputar um campeonato pernambucano. Foi assustador, né? Eu conversei até com o Ricardinho ontem, a gente vendo o jogo, foi um coletivo de luxo, né? E o Náutico hoje ele tem uma base muito, muito forte, precisa melhorar ainda alguns setores. O Hélio, junto com toda a sua comissão, eles sabem das carências. O Náutico dos três, eu acho que é o time que está melhor estruturado hoje, numa condição de referência para esse pernambucano. Eu vejo o Náutico. Não pelo resultado de ontem, ontem não valeu, mas pelo que ele apresentou nessa reta final da Série B. Estava mais organizado, né, Ricardo? Foi um time que, por mais que igual ou parecido com o Sport, que foi um time que cansou na Série A, ou igual ou parecido com o Santa, que cansou na Série B, o Náutico eu vi mais futebol, eu vi um esquema, eu vi o Chiesa abrindo, eu vi os laterais subindo, eu vi o Náutico com mais cara de time perfeito do que o que a gente viu de Santa e Sport até o momento. É porque o Náutico também manteve uma base, né, Júnior? O Náutico manteve praticamente todos os jogadores dele, ainda fez contratações muito boas, pontuais, e vem contratando, sim. Tem uns garotos da base, tem um menino, Júnior, que com 16 anos estreou ontem. Cauã, me impressionou. O Bahia, o lateral. Não, o Bahia, um garoto também. que eu vinha já
já conversando até com o Chiquinho, Bahia, por que não tá jogando? Aí o Chiquinho falou, não, Ricardo, ele tinha machucado, aí ele tava voltando aos poucos e tudo mais, enfim, jogadores da base, e o Náutico tem uma coisa muito boa, o Náutico bota esses garotos no momento certo, trouxe de volta o Luiz Henrique, um garoto que eu gosto bastante, eu acho que vai dar encaixe muito bem com o Haldner, tu tá entendendo? Então o Náutico vem contratando pontualmente muito correto, muito certo, então o Náutico tem tudo para dar certo este ano, claro que vai disputar uma... O Náutico só tem, né, na verdade, o Náutico tem o Campeonato Pernambucano e a Série B. Uma Série B que vai ser muito disputada, né? Tu vai disputar contra Cruzeiro, Vasco da Gama, Curitiba, né? Goiás, times muito difíceis, e fora os times também que subiram, né? Vila Nova é um time de tradição, os times que ficaram, Ponte Preta, né? Então, times muito difíceis, mas o Náutico vai vir muito forte. Eu acredito bastante no Náutico, mas assim, aqui para nós, Júnior, o jogo de ontem, eu acho que o master da gente, Chiquinho, do esporte, acho que já fazer frente. Me desculpe, viu? Peraí, Não, Se botasse, ontem foi, se botasse caramba. o grupo da GAP ali faria melhor. Boa, Anderson, Peraí, boa. Mas ontem foi Respeito, caramba. rapaz. Que Mas isso, assim, rapaz? sabe o que eu vejo? Isso, rapaz? Eu, às vezes eu não boto nem muita culpa nos jogadores, na verdade. Eu boto também a culpa também no pessoal, na diretoria, que eu acho que não dão nenhuma condição de treino, nenhuma condição de alimentação a esses atletas. Nada. Eu acho que não estão pagando salários. É uma confusão. E lembre-se de uma coisa, a confusão do Central não é de hoje não, já vem desde o ano passado. E o Central tem uma Chico. garotada boa, viu, Júnior, Anderson? E eu e Ricardo, a gente vem acompanhando os campeonatos da categoria de base, sub-20 principalmente. Eu acompanhei o Central ano passado. Pô, esse moleque entrou, o Índio, bom jogador, o David, o camisa 8, que ontem não dava nem para você fazer nenhum tipo de avaliação, é um bom jogador. Tinha uma garotada lá que estava surgindo, mas o time de ontem foi uma coisa que me deixou muito preocupado. Não pelo Central em si, só por sua tradição, que é um clube daqui muito tradicional, que sempre formou elencos muito competitivos, mas porque é um jogo que está passando para o mundo todo, e isso mostra o nível do nosso estadual, né, gente? Uma coisa que me preocupa, você falou em reformulação, Chiquinho, e até em relação ao jogo do Náutico, o nosso quadro de arbitragem, eu vi a rodada inteira, né, do Pernambucano, e a gente continua cometendo os mesmos erros de sempre, né? Foi um gol de mão que o Chiesa fez, e um gol impedido, né? Então, assim, é uma reformulação que precisa acontecer no nosso quadro de arbitragem, porque tudo bem que você vai enfrentar o Náutico, você está todo despedaçado como estava o Central, agora o cara dá 2 gols no primeiro tempo ainda, que são irregulares, aí você acaba, né? O de mão, bater em quem tá morto, né? Exatamente, por rabisco na ladeira, né? Assim, o de mão, Júnior, ainda eu fico meio, assim, receoso, porque ali estava um pouquinho em cima da trave, o bandeirinha verde, a gente está mal colocado. Ainda eu fico meio... Mas o impedimento ali estava muito. Estava muito. Eu vi no lance na hora, sem replay, sem nada. Eu estava impedido, estava claro. Agora, ô Júnior, o Náutico esse ano, para mim, o Náutico começa diferente do ano passado. O ano passado, eu particularmente critiquei demais a manutenção daquela base da Série C. Concordo com você. Que não era uma base boa, que subiu muito mais por ajuda até de arbitragem, erro de arbitragem, não vamos dizer ajuda, erro de arbitragem, naquele jogo contra o Paysandu. Mas o Náutico... Exatamente. O Náutico não tinha uma boa base. Eu até falei no início da temporada passada a história da gratidão. Não mantenham base por gratidão, que quebra a cara. Tem que ser muito profissional, muito realista. Essa base agora, ela é bem melhor do que a base que veio da Série C para a Série B. Um exemplo mais de disso, 75%. Mas um exemplo disso, viu, Ricardo, e concordando com o que o Anderson está dizendo, foi a dispensa do Jorge Henrique, né? Jorge Henrique é um cara que é gente boa, é bom de grupo, todo mundo gosta dele, é um super campeão, já foi campeão do mundo com o Corinthians, mas o futebol dele tá baixo, gente. Então, assim, eu não obrigado, quero Jorge Henrique para casar com a minha valeu. Filha. Não, por que não? Por quê? Mas, para jogar bola, tá bem, para jogar bola. Júnior, para jogar dominó, jogar dominó. O Jorge Henrique hoje, eu também acho que o Jorge, por toda aquela condição, né, é um jogador que, se ele tá no banco, você tinha a condição de tentar utilizá-lo. Mas o Jorge hoje caberia muito bem no Santa Cruz, na minha opinião. Pode ser, concordo com o Chico. Eu acho que é um jogador que caberia de uma forma assim, tática. Ele é um jogador... Essa ausência de competições, Anderson, será que pode prejudicar o time do Náutico? Pode prejudicar, Júnior, porque
isso mostra a temporada e o planejamento equivocado do ano passado. O Náutico está fora da Copa do Nordeste, o Náutico está fora da Copa do Brasil e o Náutico quase cai para a Série C. Se não é Hélio, que foi contratado em cima, não é? O Náutico estava numa zona de rebaixamento, Júnior, a 8 pontos de distância do primeiro fora dela. E o Hélio, a prova de que o grupo era ruim. E o Hélio tirou leite em pedra, né? Ou sangue em pedra, como queira, porque parece que o sangue é melhor. Mas aí o que é que acontece? O Hélio sabe, o Hélio é um treinador experiente que precisava e precisa reforçar. Agora, veja, você tem 2 competições. Campeonato Pernambucano, só ele. Não tem mais nenhuma competição paralela. E tem o campeonato, a Série B. Então você tem como se preparar bem para o Pernambucano e entrar como favorito por ter o time titular o tempo todo, assim ele queira, e ao mesmo tempo servir como uma base, uma preparação para iniciar bem a Série B e não fazer uma competição de risco. Muito pelo contrário, tentar fazer com que o time volte à primeira divisão. E para mim, eu vejo que o Hélio, na verdade, né, para mim foi o cara que tirou o Náutico da zona do rebaixamento. Livrou o Náutico mesmo. Se não fosse o Hélio, o Náutico tinha caído sim. E o Hélio resgatou vários jogadores desacreditados. Se você puxar, vamos lá, Hereda, Chiesa, Ronaldo Alves, Rafael Ribeiro, Camutanga, Haldane. Você pega o time todo do Náutico, todo desacreditado, jogadores cabisbaixo. Jean Carlos, é verdade, Jean Carlos. E quando você vê a declaração do Hélio chegando, ele já chega motivado. E os jogadores se motivam com o tipo de declaração dela. Né? Falando, ó, o Náutico não cai. Eu acredito, confio, o Náutico não vai cair, eu estou falando. Então os jogadores já vê que já chega com o impacto de que não vai cair. Então os jogadores se reergueram, confiaram no trabalho do Hélio dos Anjos e tá aí. Infelizmente chegou num tempo errado. Se o Hélio chega muito antes, eu tenho certeza que o Hélio faria um melhor trabalho. Agora, vê só, esse ano que passou, o Náutico era um dos favoritos para brigar pelo acesso para a Série A, até porque vinha de um título na Série C, embora tenha mantido muito o grupo, mas era um dos favoritos. Esse ano, vejam só, América Mineiro, aí Atlético, não, América Mineiro não, América Mineiro é Série A, isso é Série A. Você tem Cruzeiro, você tem Vasco da Gama, você tem Botafogo, você tem o Goiás. O Goiás que caiu, né, o Curitiba que caiu. Vai ser complicado para o Náutico subir. Vocês cravam que o Náutico não é favorito para subir esse ano? Eu cravo que o Náutico vai brigar. Vai estar no bololô. É provável que o Náutico, não estou com ele, é provável que o Náutico, até porque está com a base melhor e vai contratar com a qualidade melhor, por indicação até do treinador. Está contratando já, né? O Rafinha está aí, o Luiz está aí, o jogador de meio campo. Enfim, o Náutico vai buscar. Precisa de um goleiro ainda com uma qualidade também boa, já que perdeu o Anderson, mas vai buscar. Então o Náutico vai entrar. Agora, que vai ser duro, vai. Que a Série B vai ser uma Série B gostosa de se ver, vai. Agora vai ser muito dura. O Náutico tem que se preparar para a dureza. Né? Eu acho que vai ser, para mim, a melhor Série B dos últimos anos. Aí. Melhor. Para mim, tem tudo para ser a melhor de todos os tempos, Série B. Até porque, antigamente, os times estavam caindo, mas caíam financeiramente bem, né? Você tinha o Internacional jogou a Série B com 100 milhões. Então você monta um time, aí deu errado, você desmonta, monta outro, deu errado, você desmonta, monta outro e você sobe. Eu quero ver Botafogo subir. Vasco eu tô calado, sabe por quê? Não, Vasco eu tô calado e Cruzeiro, eu vou te falar o porquê. Porque Vasco e Cruzeiro, eles têm uma coisa que o Botafogo não tem. Torcida, sócio-torcedor, eles investem, eles botam dinheiro ali. Tá entendendo, Júnior? Botafogo não tem isso não, Júnior. Eu quero ver o Botafogo. O Coritiba tem muito mais que o próprio Botafogo. Exatamente. Mas eu tenho muitas dúvidas como é que vai ser o trabalho esse ano desses grandes clubes que caíram pela questão financeira. Eu acho que vai ter muita dificuldade. Tem outro clube, Júnior, que a gente não toca nele, mas é um clube que vem sempre forte. CSA, aqui do lado. Tem muito dinheiro. Vem se organizando anos, né? Vai ser legal. A Série B vai ser boa de se ver, com mais um agravante para muitas equipes de peso. A pandemia continua, a torcida continua de fora dos estádios. Verdade. Você está escutando, assistindo o Planeta Bola PE, um novo programa de esportes de Pernambuco, na sua plataforma preferida, mas você pode nos seguir em todas as redes sociais. Você consegue nos seguir no Facebook, Planeta Bola PE, no Instagram,
@Planeta Bola PE, no Twitter, @Planeta Bola PE, e você nos encontra também no site www.planetabolape.com.br. Entra lá no nosso canal no YouTube, Planeta Bola PE, deixa se inscreve na nossa plataforma e ativa o sininho lá para você receber os nossos vídeos e as nossas informações e nos seguir nas redes sociais, beleza? Agora a gente vai para a reta final do nosso programa de hoje para falar do futebol nacional. Que jogo foi esse? Palmeiras e Grêmio. Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre. Primeiro, os políticos de Porto Alegre alteraram o horário do jogo para diminuir as aglomerações, para ninguém ir para os restaurantes fazer farra e ver o jogo, né? Para mim, uma decisão correta nesse momento que o país vive. E segundo, que dentro de campo a gente não viu um grande futebol, Chiquinho. Verdade, verdade, Júnior. Eu esperava um pouco mais, né? São duas equipes de um patamar altíssimo do nosso futebol, né? Não é o jogo único, se fosse jogo único é uma estratégia só, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais desse jogo. Concordo com você também em relação a essa condição de você estender o jogo um pouco mais tarde para que não possa ter essa condição de aglomeração nas ruas, né? Nos bares, restaurantes, enfim. Mas falando do jogo, eu esperava um pouco mais, principalmente do Grêmio, né? Até com sua formação. E hoje eu fiquei um pouco na dúvida, né? Vendo o jogo, até antes do jogo, não sei se eu falei com o Ricardinho sobre isso, a gente comentou sobre isso, eu achava que o Grêmio era favorito para esse jogo, né? Pela forma que ele joga em casa, um time muito, muito técnico. O Palmeiras é uma equipe que, desde quando ganhou a Libertadores, ela está criando um pouco de desconfiança, tem um baita elenco, mas tecnicamente não apresenta isso, é um time muito forte, tático, e hoje mostrou isso, mesmo quando perdeu um jogador, ele demonstrou que é uma equipe taticamente muito forte, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais do Palmeiras, pelo investimento também, né, por tudo que ele apresentou naquele grande jogo que fez com a equipe do River Plate. Mas para essa partida de hoje eu achava que o Grêmio ia ter uma condição técnica melhor e acabou não acontecendo. E o Palmeiras, para mim, mesmo com esse jogo muito feio, um jogo pobre tecnicamente, eu acho que segurou o resultado e mereceu o resultado de 1-0. Por que, Anderson Gomes? No Brasil, final de competição é sinônimo de jogo ruim. Já vimos um jogo terrível na final da Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras e vimos um jogo muito ruim entre Palmeiras e Grêmio na noite deste domingo, Anderson. Principalmente do primeiro jogo. Tem sido assim, né? Quando uma decisão de 2 jogos, no primeiro, as equipes parecem que se guardam um pouco mais, até de forma... Não é uma coisa planejada, mas o próprio jogo leva a isso, porque sabe que tudo vai ser decidido na segunda partida. E é sempre um jogo truncado, de muita marcação, foi o que a gente viu hoje, né? Um Grêmio tentando furar aquele bloqueio do Palmeiras, muito bem feito, e quando tinha a bola, o Palmeiras sempre levava perigo nos contra-ataques, ora com o Rony, que é um jogador de muita velocidade. Enfim, mas foi um jogo, como você falou, um jogo muito truncado, mas tem sido assim. As decisões aqui no futebol do Brasil têm sido assim, de jogos muito pegados, típico realmente de uma decisão. E quando é mata-mata, eu acho que ainda piora mais ainda. O primeiro jogo é sempre muito complicado, no segundo não, porque aí todo mundo sabe que tem que ter um vencedor. Então os times precisam se atirar um pouco mais. Então o jogo tem uma tendência de ser melhor na segunda partida. Posso entregar a taça para o Palmeiras, Ricardo Rocha Filho? Peraí, tu já queres entregar os 52 milhões ao Palmeiras, é? Renato Gaúcho sempre... Eles estão sem dinheiro, entendeu? Não ganharam nada esse ano. O Palmeiras sempre tira o Palmeiras não, quer dizer, o Grêmio sempre tira o melé da cartola, né? Sempre tira aqui, ó, a cartinha aqui da manga. Mas assim, Júnior, aqui para nós, você num jogo decisivo, você não pode tomar um gol de cabeça daquele jeito, não. O Palmeiras, a arma forte do Palmeiras é o quê? Os escanteios na cabeça, ou do Felipe Melo, né? Do Gustavo Gomes. Ou do Gustavo Gomes, exatamente, que vem de trás. Quando ele vem de trás, ele vem muito forte. O Palmeiras cansou de fazer gols assim, ou com o Felipe Melo ou com o Gustavo Gomes. Porque que eles fazem? Eles bloqueiam os outros jogadores para esse jogador vir com muita força de trás. E tomar um gol desse jeito é muita desatenção. O Kahneman, ele é um bom zagueiro, mas sabe que às vezes ele me deixa uma pulguinha assim atrás da orelha, como se faltasse alguma coisa nele, diferente do Pedro Jeromel, que eu acho que o Pedro Jeromel passa mais confiança. O Kahneman, ele é grande, é forte, mas às vezes falta um pouquinho, né? O que você acha, Chiquinho? Ele é muito bruto, né, Chiquinho? Você acha, Anderson? Rapaz, eu acho ele... Eu acho ele um baita zagueiro. Eu acho ele um dos melhores do Brasil. Não, ele é um grande jogador, ele é um grande zagueiro. Agora, ele é sede.
tem hora que ele excede. Ele falta um pouquinho, sabe, Chiquinho? Eu não sei. É aquela história. Ele, o zagueiro, ele eu é gosto de daquele. confiança no É porque ele zagueiro. não é um Nele jogador não tem 100%. técnico. Tecnicamente Isso. ele não é vistoso. É por isso. Mas ele é um jogador muito sério, Júnior. Ele é um jogador muito Eu sério. acho eu acho que é muito por aí. ele e o Gomes também Jeromel. são muito sérios, como o Ricardinho falou. E a leitura Olha, de jogo dele, é perfeita, cara. Eu acho ele um baita zagueiro, cara. É um zagueiro que eu queria no. Eu acho que o no meu Jeromel time. ajuda muito ele. Viu? Tanto ele Acho como que o o Jeromel Gomes. ajuda muito ele. Tanto ele como o Gomes. O Gomes é espetacular. Eu Pronto. gosto mais do Agora eu Gomes. não gosto do Luan, não. Eu não gosto do Luan. O Luan que foi expulso, não é porque ele foi expulso, mas para mim é um jogador muito lento, um jogador que não tem recurso, sabe, que não estabanado, consegue né, Chico? uma continuidade. Não gosto. É um pouco Não acho um estabanado. zagueiro do nível do Palmeiras. E quem é o melhor time do Brasil hoje para vocês? O Palmeiras ganhou a Copa Libertadores da América, o Santos chegou até a final, mas não levou, o Flamengo foi campeão brasileiro, o Grêmio está sempre entre os melhores, o próprio São Paulo se você for analisar o número de rodadas que o São Paulo ficou na liderança do brasileiro foi enorme. Quem é o melhor time do Brasil no momento? O melhor Olha, para time do mim, Brasil. é Flamengo. Para mim é Flamengo. Eu ia falar agorinha. O único time que ficou só uma vez líder do Campeonato Brasileiro, quem foi? Uma Flamengo. vez foi o Vasco. Flamengo. Foi o único. Flamengo. Flamengo, O não, Vasco o ficou Vasco na ficou quarta duas. rodada líder do... Ficou Duas, duas, foi? Vasco. Foi. Flamengo, foi o único, que ficou uma rodada. Para você, Duas Chiquinho. ou três, não? Vasco ficou 3, Chico, tá certo. Para mim é o Flamengo, né? Por todo o conjunto que se tem, né? Para mim é o Flamengo. Para mim é o Flamengo. Não tem. E para mim, assim, hoje é o Flamengo, mas quem vai ser o Atlético no futuro próximo. O Atlético está construindo um time muito forte. E se o Renato for para lá, então, aí eu queria ver o Renato com esse time do Atlético. Eu também queria. O Atlético tem muitas peças boas, né? O Sampaoli fez umas contratações aí muito caras pro futebol brasileiro, na verdade, mas eu acho que o Renato Gaúcho... Eu estava conversando com o Chiquinho, Júnior. Vocês conversam muito, né? A gente conversa muito sobre futebol, né? Na verdade. Né? Sempre. A gente nem gosta pouco, né? Na verdade, vamos lá. Sabe quantos milhões... Estou pegando Gaúcho... experiência com ele. Ele que me passa as informações dos bastidores, tudo. Sabe quantos milhões Renato Gaúcho entregou ao Grêmio em jogadores? Mais de 600 milhões. Mais de 200 Pelas milhões vendas, só... né? Exatamente. Mais de 200 Renato milhões... é mito, cara. Mais de 200 milhões só em premiação de Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, enfim. E aí vai. É muito dinheiro, Júnior. Então, acho que já deu o momento do Renato Gaúcho já dar outro salto e ir para o Atlético Mineiro. Acho que o momento certo seria esse. Né? Ele ir para o Atlético Mineiro e você sabe, né? Ir para o Atlético Mineiro, recheado de jogadores. E outra coisa, quando ele olha para o banco do Grêmio, o Grêmio tem muitos jogadores novos. No Atlético Mineiro, não. Tem muitos jogadores novos e bons. Para a gente fechar essa análise dos melhores da temporada 2020, eu quero que vocês escutem aqui a seleção que foi eleita como a seleção do Brasileirão e me digam se vocês concordam ou não com todas as posições. Tá? O goleiro Everton, do Palmeiras, o lateral direito Fagner Cuesta, o zagueiro Gustavo Gomes e Guilherme Arana. Essa é a melhor zaga para vocês? Ou vocês trocariam alguma peça dessas aí? O Everton, Fagner Cuesta, Gustavo Gomes e Guilherme Arana. Eu trocaria o Arana pelo Felipe Luiz. Eu trocaria Felipe também. Luiz para você no lugar do Guilherme Também. Quem eu também Felipe Luiz, sem dúvida alguma, fez de novo uma grande temporada. Para mim um campeonato eu trocaria as duas laterais. Quem seria o seu lateral direito, Chiquinho? Quem seria o seu lateral direito, Chiquinho? Seria o menino do Fluminense, o Martinelli, né? Martinelli não, Sim. Tem um garoto do Fluminense que eu vi jogar, ele me agrada muito, cara. Pra mim, o Fagner não fez um campeonato pra ser... Eu também acho. Entre os melhores do brasileiro. Pra mim, forçaram demais, velho. Que é isso? O próprio menino do Flamengo também é muito bom. Muito bom. Manter uma regularidade muito boa. Então, no lugar dele, com toda aquela... É o Lucas Calegari, Chiquinho. Que teve lá, o do Inter. É o Lucas Calegari, né, Chiquinho, que você falou, né? O lateral direito, né? Isso, o Lucas Calegari. Lucas Calegari. Não, o do Inter é o que era do Flamengo. Não, Rodinei não, por favor. O Rodinei? Não, Rodinei não, por favor. Rodinei não. Rodinei é o jogador de 1 milhão, pô.
Se ele vale 1 milhão por jogo, ele é o melhor do brasileiro. Se ele vale 1 milhão por jogo, ele pra mim é o melhor do brasileiro. Júnior, Sim, pagaram 1 milhão para pra tomar tu. um Javai daquele de Bruno Henrique? Júnior, pagaram pra tu sair daqui pra jogar lá em Santa Maria da Boa Vista, pra tu Pagaram a passagem depois ganhar só, só mais a nada. festa. Tu imagina 1 milhão. Era só a passagem e a farra se ganhasse o jogo. Se perdesse Pronto. o torneio, a farra E a voltava caixa pelada. de uva, lá naquela cidade lá junto. Ó, de Lagoa Grande. Verdade, Lagoa Grande, verdade. Lagoa Grande. Vamos pro meio campo aqui. Edenilson, E o do lateral Internacional, esquerdo, só pra Gerson terminar, do- Júnior. Pois não. O lateral esquerdo também Não é colocava o o Felipe Felipe Luiz, não? Luiz. Felipe Luiz também. O Né? lateral esquerdo meu também. Era o Felipe Luiz também. Beleza. No meio campo, Edenilson do Internacional, Gerson e o Vindan do Ceará. E aí? Eu manteria. Eu também. Eu acho que o Gerson fez o campeonato. Para mim, foi o melhor meio-campista da E o temporada. Edenilson também, jogou demais. Também. E o Vina também. O Vina também fez um grande campeonato. Esse é o melhor. Eu vou dizer um negócio para vocês, mas eu vou deixar para dizer Cara, depois que terminar o time. eu achei... Diga aí, Chiquinho. Mas eu vou falar logo agora o que você vai falar. É porque Júnior é pipoqueiro, fica tranquilo. Não, é porque você, se eu falar agora, você vai dizer, não, eu ia logo. botar ele no ataque. Eu colocaria. Everton Ribeiro eu colocaria do lado direito. Não, cara, Não, vocês vão dizer que eu tô... Calma. Claro. Vocês estão falando, vão achar que eu tô maluco ali. Não, mas eu colocaria o Daniel Alves, velho. Jogou Os tá caras maluco, pegam reta muito final. no pé do Daniel Alves, ele fez um baita campeonato. Ele fez um Você não tá baita maluco não, campeonato. Chiquinho, certeza? Cara. O São Paulo caiu tecnicamente. Cara, Mas ele- eu vou dizer uma coisa. eu acho vou que dizer- hoje você compara ele com o Vina foi decisivo, fez gols. Mas o Daniel, as pessoas, assim, a gente tem uma dificuldade, né, com esses jogadores que vêm pra cá e que tem esses altos salários e tal. Velho, o Daniel jogou muito, cara. Esse brasileiro, como meia, com 30 e poucos anos, 37, Chiquinho, ele é um 38. guerreiro, como Chiquinho. um ala, É um como monstro. volante, eu não sei. Agora, Ele é pra um pra monstro. seleção, Ele é um monstro, Chiquinho, um grande guerreiro. Eu acho que o erro do Daniel, para mim, na minha concepção, foi ele ter mudado de posição. Para mim, se ele estivesse jogando como lateral, ele ia para a Copa do Mundo com 40 anos. Porque ele é um guerreiro, ele é um lutador que saiu de Juazeiro, lá da Bahia, e conquistou todos os seus sonhos. E ele tem força para conquistar essa isso. é uma opção dele, Agora, né, como cara? meio-campo, Mas, pra mim, Júnior, Chiquinho, ele é mais um. só Ele pra terminar. ele é um bom jogador. Tu tá Longe de dizer acompanhando que o é jogo ruim. de São Paulo? Longe de dizer que é ruim. É um bom mais jogador. um? Que Eu tenho isso? visto alguns. Não, Não, ele, Ele joga acho não. demais, ele é um bom cara, jogador, tá? Chiquinho. Agora, assim, É um bom jogador, Chiquinho. Bom jogador, sabe jogar. Aquele cara que se dá a bola para ele, ele dá um toque na bola, Ele é você muito vê que ele sabe inteligente, jogar. Júnior. E vai É jogar em sempre qualquer atrás da posição. bola. Mas Ele mas fez o grande não se é- o São Paulo Flamengo, hein? fosse Contra o Flamengo. campeão, Não, o melhor ele tava jogador em nessa campo. seleção. Eu aposto com quem quiser. Não é por esse jogo, não, Anderson. É o conjunto da obra. Se você pegar o Daniel do começo Sem dúvida, da sem competição, ele tem quantos jogos pelo brasileiro? Quantos jogos ele fez? Eu acho que ele fez uns 33 Não tenho jogos, ideia. eu acho. Por aí. Por aí. Entendeu? É isso Na mesmo. idade que ele tem, assim, hoje eu não colocaria, lógico, que o time dele caiu drasticamente, mas assim, ele é um jogador que era para estar observado. Se o São Paulo fosse campeão, ele Mas- estaria nessa seleção. Porque veja, essa seleção. Se a gente for pegar friamente, dá para formar uma seleção com 50 jogadores. Eu estou indo mais pela importância de cada um, porque a gente sabe que são craques. Verdade. Né? Você tem que Verdade. ir pela importância de cada um. Lógico. Ó, vamos lá, vamos pro ataque da seleção. No pra gente lugar fechar do essa Vina, seleção. pronto, só para Claudinho, terminar, no lugar do Vina eu Diga colocaria o Arrascaeta. Tá. Aí no ataque, o Claudinho do Bragantino, o Gabigol do Flamengo, No lugar o do Marinho Vina do eu Santos. colocaria o Arrascaeta. Tá, Só beleza, para beleza. terminar, de E no meia ali. ataque, você manteria esse ataque, não? É um ataque. Claudinho, Gabigol e Marinho. Claudinho do Bragantino, Gabigol do Flamengo e Marinho do Santos. Não, aí Everton Tá Ribeiro. faltando o quê, nós não? Eu botaria Everton Ribeiro com No lugar do com Claudinho. Isso, com Gabigol e com o Marinho. Chiquinho. Exato. Cara, eu colocaria Claudinho, Gabigol e Bruno Henrique. O Dalberto Fenômeno não podia estar na seleção, não, né?
Só se for no meu time de botão, porque eu posso que eu quero. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Apesar, cara, como antes falou, o Marinho também fez um belíssimo campeonato. Marinho fez um baita fez. campeonato, né? E importante para o Santos. É aquele grau de importância. Vejam como vocês são injustos. Como vocês Não, esquecem bondoso, as pessoas que jogam futebol. O Marinho mesmo. Veja como vocês são injustos. Aí tu queria que eu botasse Ele postou He-Man. nas suas redes sociais. Eu posso falar, bonitão? Ele postou nas suas redes sociais essa semana o seguinte: eu devo jogar vôlei e não futebol. Eu estou falando do Patrick, meia do Internacional, que jogou muita bola nesse campeonato, que está fora da seleção. Tudo bem, mas Aí eu estou com o que Chiquinho Pois é. falou. Se o Internacional fosse campeão, ele estaria na seleção. tudo bem, mas vamos lá. Mas na posição do Patrick, aí ele vai brigar com o Everton Ribeiro, ele vai brigar com o Poderia Gerson. estar também, foi um jogador. É bronca. Claudinho. Porque Claudinho ele não joga de ponta, ele joga de meio. É, Vocês exatamente. estão achando que a vida do Tite é fácil, Chiquinho? E tem um. Não é fácil, não é fácil. E até o Vina mesmo, que jogar no Ceará e ser um dos jogadores de referência, não é fácil, cara. Tem que valorizar Chiquinho. isso também. O próprio Claudinho, no time intermediário, você chegar e ser uma das referências, No tem que Nordeste, valorizar esses caras mesmos. Eu acho que... ó, no Nordeste só tem Vina e a Costa que ganhou a bola de prata, viu? Jogando somente. por time do Nordeste. É merecido o Vina. O Vina foi muito bem. Foi muito bem também. Por falar em Nordeste, só para a gente fechar o nosso podcast, nosso programa de hoje, a posição do Nordeste, o desempenho dos clubes nordestinos na Série A do Brasileirão. Alguém decepcionou? Alguém ficou acima do que vocês esperavam? A diferença financeira é tão grande que a gente só pode esperar isso dos clubes do Nordeste, Chiquinho? Júnior, eu acho que o próprio Sport, eu acho que ele ficou muito abaixo, né? Apesar que o Sport teve um ano atípico, né? Disputou rebaixamento na Série B do brasileiro, do Pernambucano, né? Essa condição do Sport era um pouco esperada, mas para mim a surpresa negativa foi o Bahia. Pelo alto custo de investimento, investiu muito e não conseguiu transformar isso numa equipe competitiva. Ceará e Fortaleza estão de parabéns. Nos últimos anos eles vêm fazendo aí competições muito interessantes no que diz respeito a essa disparidade financeira que existe. Você se manter numa Série A, eu acho que já é uma grande conquista. E com Ceará e Fortaleza isso vem acontecendo. Eu acho que as equipes que deixaram a desejar foi Bahia e o próprio Sport. Anderson Gomes, para você, quem foi o destaque do Nordeste? Quem foi a decepção nordestina? Veja, a decepção, sem dúvida alguma, para mim foi o Sport, que brigou para não cair o tempo todo. E o Bahia também, a gente pode classificar, porque a briga foi bem ríspida ali, bem justa entre um e outro ali, para ver quem livrava, quem não livrava. O Bahia ainda foi para a Sul-Americana. Exatamente. Não devia não, sabe? Não deveria, mas o Sport deixou escapar no último jogo. O Sport deixou escapar no último Também jogo. não merecia, não. Também não merecia, não. Pois é, então essas duas equipes, para mim, decepcionaram em termos de Série A. E Fortaleza e Ceará, as duas equipes cearenses, ficaram à frente da gente aí, sem dúvida alguma. Ricardo Rocha Filho, para você, quem foi a grande decepção e quem foi aquele time nordestino que encheu os seus olhos? Eu acho que para mim a maior decepção mesmo foi o Bahia, né? Porque o Bahia tem muito mais dinheiro do que o Sport, né? E a gente já sabia do desespero do Sport desde o começo do ano, quando o Sport disputa um quadrangular da morte, né? Na verdade, no Campeonato Pernambucano, de 10 se classificavam 6 e ele ficou fora do Campeonato Pernambucano. Aí daí você já espera o que poderia vir, né? De ruim para o Sport, mas para mim o Bahia, por todo o dinheiro que se tinha, né? E o Ceará, né? Esse impulso que o Ceará deu, parabéns para o Guto Ferreira, né? Um belíssimo trabalho, ainda conseguiu aí classificar muito bem, com 5 rodadas de antecedência para uma Sul-Americana. A gente vai chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast Planeta Bola PR. Anderson Gomes, muito obrigado, viu, Anderson? Foi um prazer conversar novamente com você. Estava com saudade, viu? Pois é, Júnior. Quando quiser, pode chamar, que para mim vai ser sempre um prazer ir ao lado do Ricardo, ao lado do Chiquinho, ao seu lado aí. O time desse aí tem muita coisa para a gente debater
porque todos conhecem muito bem. Apenas Chiquinho jogava menos que eu, mas aí é um detalhe que a gente depois. Mas valeu, abraço para todos, abraço Chiquinho, Ricardo, para você, Júnior. Foi um prazer. Obrigado. Os caras, Valeu. isso é bullying, Anderson, isso é bullying. É bullying. Chiquinho, Valeu, meu amigo, valeu, um Anderson, prazer a obrigado. gente começar esse novo projeto, viu, Chiquinho? Obrigado aí pela sua participação hoje e a gente se vê em outros episódios do nosso Planeta Bola PR. Vamos lá nessa continuidade, Júnior. Obrigado a Anderson aí, que deu uma aula pra gente. Sempre um prazer estar com ele. Conhece muito, né? De futebol, Ricardinho, você. E vamos seguindo. Vamos com Deus e vamos com tudo, sempre. Ricardo Rocha Filho, meu companheiro diário lá na Hits FM, no nosso Torcida Hits, segunda, sexta às 7 da manhã. Obrigado mais uma vez. Prazer estar com você, Ricardo. Valeu, Júnior. Obrigado mais uma vez, Anderson. Show de bola. Você deu uma aula mesmo, cada dia mais eu aprendo com você, com o Júnior, todos os dias, e com o Chiquinho ainda mais, né? Obrigadão mais uma vez e vamos com tudo, pessoal. Obrigado a todo mundo que ficou ligado no nosso podcast Planeta Bola PR. Estaremos juntos em outros episódios em breve. Grande abraço a todos. Tchau.